É, bom dia. Hoje me encontro aqui um pouco mais cedo para, quem sabe, continuar um pouco da nossa conversa. Se bem que quando estamos diante de um vídeo como esse, logicamente, o que que acontece? Nós imaginamos o que as pessoas possam estar pensando do outro lado e, por assim dizer, quiçá perguntando, mas nem sempre. Logicamente, o meu desejo, já que estamos falando sobre sequência emocional, a minha expectativa satisfar-se-á. Mas não se preocupem, porque logicamente eu não ficarei frustrado. E por que eu não ficarei frustrado? Por causa do meu objetivo não ser esse, sabe? Quem quiser aproveitar desse diálogo que aparentemente eu faça comigo mesmo ou com os que queiram, que aproveite. Quem não quiser, eu diria que infelizmente não aproveitem. Porque eu retorno às minhas conversas, especialmente a estas, aos vídeos passados, para perceber o que eu disse e o que eu deixei de dizer. Ou que de repente eu tenha dito, mas não tenha dito da forma que deveria ser dito, não é? E isso nós estávamos pensando quando mencionamos essa trava ou essa batalha que existe entre o ser humano e a questão da linguagem, né? Segundo Lacan, mas que a respeito disso, modéstia à parte, eu já vinha pensando há muito tempo, quando da temática da conversa, quando nós perguntamos se há um momento no qual nós conversemos de verdade. É muito difícil que nós conversemos de verdade, porque, como já dissemos, dizemos o que não dizemos, pensamos que estamos dizendo uma coisa, estamos entendendo outra, não entendemos o que os outros nos dizem, via de regra somos mal entendidos, começamos a dizer uma coisa e acabamos dizendo outra, e quando queremos retornar repetindo o que eu disse, nós não sabemos mais porque fomos motivados a dizer ou a desenvolver aquela fala, e os nossos interlocutores, se os questionarmos, também não conseguem retornar às razões, exatamente porque não estavam nos ouvindo com a atenção que talvez fosse necessária. Então, o que que acontece? Acontece a digressão, acontece a editação daquilo que nós estamos dizendo, a edição, acontece a tergiversação. Então hoje, brevemente, eu gostaria de pensar sobre um segundo aspecto da sequência emocional, que é a frustração. E perguntar quando nós teremos uma situação na qual poderemos escapar da frustração. Jamais nós escaparemos da decepção, jamais nós escaparemos da frustração, exatamente porque os nossos desejos, além de instintivos, também são realidades construídas socialmente falando, culturalmente falando, e o objetivo é que essas coisas sejam frustradas. Mas nós muitas vezes não nos tornamos mais inteligentes quando somos frustrados. Nós permitimos que a reação da nossa sequência emocional continue no seu efeito dominó, passando para a destruição. Agora, infelizmente, quando nós nos autodestruímos, né? Talvez mais do que quando nós destruirmos aos outros, porque destruir também faz parte. Se nós não destruirmos, não é? Se nós não desconstruirmos, jamais poderemos construir e superar o que temos sido até agora. Por isso, da psicanálise, falar sobre travessias que eu estava pensando hoje como ritos de passagem que existem de forma bastante diferenciada nas culturas espalhadas por aí pelo mundo,
e que nós não atentamos, nós não pensamos a respeito disso. Então a frustração, ela tem que ser incorporada. É uma realidade que faz parte da nossa terapia. Se quebrarmos tudo, quem sabe também seja uma logoterapia. E isso me fazia lembrar daquela tradição de quebrar pratos do mundo grego, porra. Talvez nós precisássemos, desculpe-me o porra, que não é palavrão, sabe fazer o quê? Tem uma sessão de quebra-pratos, de quebra-tudo, é terapêutico. É como o ladrão das nossas emoções, um extravasamento. Quem sabe poderíamos entender isso como um desabafo que muitas vezes as pessoas não entendem, porque não compreendem como funcionam, como o ser humano funciona. Portanto, meu querido, é interessante que nós realmente nos apercebamos destas coisas, porque mais cedo ou mais tarde, mais ou menos, nós não seremos satisfeitos, ou nós seremos parcialmente satisfeitos naquilo que nós desejamos. Agora, uma das coisas que mais realmente frustra o ser humano é que ele não possa desejar o seu desejo. É que ele deseje e tenha que, de repente, não manifestar o que pensa, não dizer o que tinha vontade de dizer, e muitas vezes falsear seus sentimentos para ser aceito pelos outros. Então, de repente, o que nós concluímos a respeito disso? É que jamais nós seremos aceitos, nem falseados, e nem sobre a disposição de ser quem nós realmente sejamos. Porque se eu sou falso, se eu falseio, se eu teatralizo, se eu enceno aquilo que as pessoas gostariam que eu fosse diante dos papéis sociais que eu desempenho, elas gostam do meu personagem. Elas não gostam de mim, mas se de repente nessa situação eu resolvo sair da hipocrisia, eu resolvo sair do falseamento, eu resolvo sair desse forjamento de imagem, elas também não vão gostar de quem eu seja. Portanto, eu penso, vocês vão ter que me engolir. Simples assim, na hora que eu quiser que vocês me engulam. E se você tiver coragem para isso, logicamente você também fará experiências nessa direção, só para ver o que acontece do outro lado. Que de certa forma é uma destruição, porque aquela pessoa deseja uma coisa lá do outro lado, na qual ela vai ser frustrada e na qual ela realmente vai ser destruída. Agora seria bom, ou desconstruída, que nós pudéssemos conversar sobre isso, e conversar de verdade, para que nós evoluíssemos disso. Nós fôssemos além desse homem. Como disse talvez Nietzsche, pudéssemos ser demasiadamente esse ser humano que nós somos, porque muita coisa aqui não passa de antropoformas, de formas humanas que outros seres humanos deram, nomes que eles deram, a maneira que eles disseram, e nós muitas vezes nos engalfiamos por causa disso, e ficamos perguntando, como nós muitas vezes vemos os que mercadejam o sofrimento, não trazerem luz sobre isso, no fato de que nós soframos. Então, se nós sofremos como seres de desejo, logicamente é porque nós nos frustramos, mas a frustração, ela é uma dialética necessária. O fato de não sermos satisfeitos, das nossas expectativas não serem aquelas, porque jamais podemos exigir de nós o que sejam expectativas falsas e jamais dos outros. Então, se nós conseguirmos desmistificar isso, desdizer isso, nós vamos deixar de ser frustrados na hora.
porque essa expectativa é mentirosa. A maioria delas não existe, são realidades forjadas, quem sabe por seres humanos mais espertos do que os outros. Uma sociedade de controle, como disse Foucault, de disciplina, não mais pelo suplício do corpo, mas pelo suplício da nossa psique, que religiosamente nós possamos chamar de alma, que se manifesta nas nossas emoções. Então, um pouquinho sobre a frustração, que é um segundo aspecto da nossa sequência emocional. Grande abraço.